O sexo é um campo de batalha. Os animais vão a extremos para acasalar e assegurar a sua sobrevivência. Sem sexo, as espécies passavam à história. Os seus genes ficavam num beco sem saída. Desde uniões violentas, a guerras de esperma, a rituais de acasalamento e, finalmente, espantosamente, ao amor. O sexo conduz à evolução. E a evolução conduz ao sexo. Na natureza, o principal é o sexo. Evolução, o sexo. Ao largo da ilha Bimini, nas Bahamas, os cientistas estão a estudar a maravilha da evolução. Ao longo de milhões de anos, a evolução criou o maxilar protuberante e os dentes afiados como lâminas do maior predador dos oceanos. Mas os tubarões são mais do que apenas máquinas de matar. São os pioneiros do sexo. Há 500 mil milhões de anos, os tubarões inventaram aquilo a que as pessoas chamam sexo. Sam Gruber estuda tubarões há 45 anos. Basicamente, as pessoas não sabem muito acerca de tubarões e pensam neles como os peixes mortíferos vindos do inferno, mas na realidade eles são os animais tremendos, altamente sofisticados. Para além de complexos sistemas de navegação e comunicação, os tubarões foram os primeiros a desenvolver uma maneira totalmente nova de fazer sexo. Pode não parecer muito, mas representa um enorme salto revolucionário no comportamento reprodutivo. Se olharmos bem, vemos estas duas extensões do tipo de dedos que se chamam gavinhas, que são o pênis do tubarão macho. Há 400 milhões de anos, os tubarões tornaram-se num dos primeiros vertebrados a desenvolver um pênis. Mas não foram os últimos. Ao longo de milhões de anos, o pênis provou ser tão valioso que evoluiu independentemente em animais tão diferentes como os insetos, as aves e os répteis. O pênis é um bom exemplo da evolução convergente porque serve o mesmo objetivo, mas aparece sob muitas formas diferentes numa grande variedade de organismos. Mas como é que o pênis se tornou tão vital? Há 700 milhões de anos, os tubarões, os peixes e outros vertebrados ainda tinham de evoluir. A vida marinha ainda era composta de criaturas unicelulares. Para transmitirem os seus genes, não tinham de acasalar. Reproduziam-se por si próprias. A reprodução, antes do sexo, era totalmente assexuada. A reprodução assexuada significa que apenas fazemos cópias de nós próprios e enviamo-las para o meio ambiente. Elas têm todos os nossos genes e de mais ninguém. A reprodução assexuada garante que 100% dos genes de um organismo são transmitidos. Mas no campo de batalha evolucionário, esta estratégia tem uma falha grave. Quando todas as criaturas partilham genes exatamente iguais, também partilham os mesmos pontos fracos genéticos. Imaginemos que um vírus aparece em cena e que esse vírus nos ataca se tivermos uma sequência específica de genes no nosso ADN. Se toda a gente na nossa população tiver o mesmo ADN, isso significa que esse vírus vai destruir toda a gente. Mas com a reprodução sexuada, as misturas e combinações de genes aumentam as probabilidades de pelo menos alguns indivíduos sobreviverem. O segredo da sobrevivência é o sexo. Os primeiros animais a adotarem a reprodução sexuada apareceram há 600 milhões de anos. Mas o sexo que praticavam não era como o que os humanos podem imaginar. Estas criaturas passivas, parentes dos cristais modernos, estavam fortemente agarradas ao fundo do mar. Como é que acasalamos se não nos podemos mover? Lançando esperma e óvulos para as ondas e esperando que eles se encontrem. Em cada verão,
bilhões de pólipos do coral lançam simultaneamente para a corrente as suas células reprodutoras. Cada coral liberta esperma e óvulos, mas em vez de se combinarem um com o outro, esperam até encontrarem as sementes de outro coral. Ninguém sabe como o fazem. Esta desova em massa é um dos espetáculos mais arrebatadores da natureza, mas evoluiu por uma questão de sobrevivência. A desova em massa dos corais podia ser considerado um mecanismo de defesa, porque a libertação ao mesmo tempo dos óvulos e do esperma permite que alguma da descendência sobreviva, mesmo quando há predadores por perto. Assoberbam os predadores, produzem tanto que não podem ser todos comidos pelos predadores naquela altura. Para os animais vivos, lançar o ADN para o oceano pode ter sido a única maneira de se reproduzirem sexualmente. Mas uma nova classe de criaturas estava prestes a evoluir, e o sexo evoluiria com elas. Há cerca de 570 milhões de anos, num breve período de tempo, vemos a origem de muitas formas corporais diferentes, muitas vezes bastante complexas, algumas das quais estão connosco ainda hoje. Muitas formas que fazem lembrar invertebrados modernos, crustáceos e até os primeiros peixes. Estes peixes ancestrais conseguiam mover-se como nenhuma outra criatura o tinha feito antes. Em vez de confiarem nas correntes oceânicas para transportar o seu destino, os machos alvejavam os óvulos das fêmeas diretamente com o seu esperma. Mas até este método de acasalar tinha os seus contras. Os óvulos, uma vez fertilizados, não eram apenas pequenos e frágeis, estavam expostos. Isso forçava os progenitores a vigiá-los, ou então abandonavam-nos à sua sorte. Seriam necessários mais 200 milhões de anos de evolução para aparecer um plano melhor, e é aí que surgem os tubarões. Nos tubarões, a evolução criou uma inovação que permitiu aos machos lançar o esperma diretamente para dentro das fêmeas. Os tubarões inventaram o sexo, podemos dizê-lo. É uma enorme diferença daquilo que vemos nos animais que viveram há 500 mil milhões de anos. Em vez de dois peixes que lançavam os seus óvulos e esperma ao acaso para a água, estes animais entravam mesmo em contacto. Os tubarões são dos primeiros vertebrados a contactar fisicamente durante o sexo. Pode parecer uma coisa amigável, mas no caso dos tubarões, é tudo menos isso. São giros, não são? O macho morde a barbatana peitoral da fêmea e fala voltar-se ao contrário. Depois, o macho, com as suas duas gavinhas, roda uma enquanto a outra fica para trás. Essa é inserida na cloaca da fêmea, que é o canal comum. Esta prisão vertical pode parecer brutal, mas biologicamente falando, é uma coisa muito bela. Parece um bailado, porque eles têm tarefas muito difíceis até se conseguirem unir. Cada ato aparentemente violento tem uma função sexual necessária. O macho coloca a fêmea de costas para a relaxar com vista à introdução do pênis. Ele enterra-lhe os dentes na pele para despoltar a ovulação dela. Ela até está protegida dos rasgões que ele provoca. Os tubarões fêmea têm a pele 2 vezes mais grossa do que a dos machos. Têm propriedades de cura espantosas. Podem sofrer enormes lacerações que matariam um humano e ficam perfeitamente bem com elas. Mas a inovação crucial do sexo do tubarão é o pênis. Quando o macho está firmemente agarrado, um esporão na ponta da gavinha evita que ele se separe. Uma bolsa no abdômen do macho enche-se de água do mar e impele o esperma diretamente para o útero da fêmea, onde os óvulos esperam ser fertilizados. Eles não só inventaram a cópula, mas também inventaram o engravidar, ou seja, a fertilização interna. Isto representa uma nova fase na biologia reprodutiva. A fertilização interna foi a fundação do reinado de 400 milhões de anos dos tubarões como maiores predadores do oceano.
não só protege os seus ovos em desenvolvimento dos inimigos, como conduz ao nascimento de grandes crias totalmente formadas, que literalmente nascem para matar. Durante centenas de milhões de anos, os animais continuariam confinados aos oceanos da Terra. Há 370 milhões de anos, uma estirpe única de peixes começou a dirigir-se em direção à Terra. Chamavam-se tetrápodes e desenvolveram pernas a partir das barbatanas. Com o tempo, essas pernas tornaram-se suficientemente robustas para lhes permitirem sair da água. Mas esse novo mundo apresentava novos problemas. Se olharmos em volta atualmente, há animais que passam todo o seu tempo em terra, mas para o fazerem têm de usar uma série de artimanhas. Têm de ser capazes de pôr ovos ou darem à luz os seus filhos. Se estiverem a pôr ovos, estes têm de ser à prova de água. Os peixes antepassados dos tetrápodes lançavam simplesmente o esperma na corrente para fertilizar os ovos. Mas isso não iria resultar em terra. Portanto, um grupo de tetrápodes, os antepassados dos répteis e dos mamíferos, modificaram com sucesso o seu método reprodutivo. Tal como os tubarões tinham feito antes deles, os répteis desenvolveram a fertilização interna. E foram, para além disso, evoluindo uma adaptação extraordinária para protegerem as suas crias, o ovo amniótico. Esta maravilha da engenharia evolucionária não só nutria os jovens em desenvolvimento lá dentro, como a sua dura casca impedia o ovo de secar. O ovo amniótico deu aos répteis a capacidade de conquistar a terra, reproduzindo-se, espalhando-se e desenvolvendo-se a uma escala totalmente diferente. E para os dinossauros, essa escala tornar-se-ia um grande problema. Quando se tem 12 metros de comprimento e se pesa 6 toneladas, como é que se faz? Se não conseguir acasalar e transmitir os seus genes, passará à história evolucionária. Mas o que acontece se o seu tamanho interferir com o acasalamento? Alguns dinossauros evoluíram para se tornarem os maiores animais que alguma vez viveram em terra. Com dinossauros tal como o T-Rex a atingirem alturas superiores a 4,5 metros, o sexo torna-se complicado. Apesar de tudo o que sabemos dos dinossauros, os detalhes da sua vida sexual permanecem um mistério. Imaginem um dinossauro de 40 toneladas a tentar reproduzir-se. Obviamente que 2 desses gigantes tiveram de se unir. Mas como é que o fizeram? Ainda é uma grande questão para os paleontólogos. Ovos fossilizados são a prova evidente de que os dinossauros tinham relações sexuais e se reproduziam através da fertilização interna, tal como os pássaros atualmente. E os ossos de dinossauros são espalhados pelos 7 continentes como testamento das criaturas que dominaram a Terra durante 160 milhões de anos. Claramente, estes animais devem ter evoluído um método de acasalar extremamente bem-sucedido. O paleontólogo Ken Carpenter interrogou-se durante anos acerca do mistério da reprodução dos dinossauros. É um longo processo tentar compreender o que eram os dinossauros enquanto seres vivos. Eles tiveram de se reproduzir para serem tão bem-sucedidos durante mais de 200 milhões de anos. Como é que os machos e as fêmeas se uniram? O que tornou difícil a investigação de Carpenter foi que tudo o que tinha eram ossos. Nenhum dos órgãos reprodutivos sobreviveram no registro fóssil. Para descobrir como pode ter sido o sexo dos dinossauros, Carpenter recorreu a uma mistura criativa de anatomia comparativa, física e dedutiva, começando com o réptil primo do dinossauro, o crocodilo. Os crocodilos macho têm órgãos sexuais únicos, não como as gavinhas do tubarão, nem como os pênis que nós humanos conhecemos. Ao contrário dos humanos, cães e gatos, eles não têm um órgão longo que está sempre saliente. Na verdade, é um órgão muito mais pequeno que é mantido dentro do corpo. A maior parte do tempo, o órgão genital do macho está guardado dentro de uma ranhura na sua barriga, chamada cloaca. No entanto, durante o sexo, os músculos dentro da cloaca contraem-se
expondo o pênis do animal. Com apenas 7,5 cm, num crocodilo de 4 metros, o macho tem de introduzir esta ferramenta na cloaca da fêmea para depositar o seu esperma. Para animais do tamanho dos dinossauros, seria como tentar enfiar uma chave numa fechadura, movendo todo o edifício. Era possível? Para encontrar a resposta a essa pergunta, Carpenter voltou-se para outro animal atual. Um que partilha o problema dos dinossauros de como fertilizar um ovo interno, apesar do seu enorme tamanho. O elefante. Para se reproduzir, o elefante macho levanta-se e inclina-se sobre a fêmea. Ao fazê-lo, coloca um peso enorme nas costas dela. Ao longo do tempo, esta pressão causa danos permanentes, criando pequenas fraturas nos ossos da coluna da fêmea. Se o sexo do dinossauro fosse efetuado da mesma forma, Carpenter iria encontrar fraturas similares nos fósseis deles. Esta vértebra é proveniente de um dinossauro bico de pato. Possivelmente esta curvatura resultou do facto do macho se colocar sobre a fêmea durante o sexo. Talvez, mas precisávamos de saber de que género é esta vértebra. Se é de um macho, significa que um macho tentou acasalar com outro macho. Talvez seja por isso que os dinossauros se extinguiram, não sei. Mas a posição por trás, como a dos elefantes, colocou um problema mais fundamental. Se o macho subisse para as costas da fêmea e lhe colocasse todo o seu peso em cima, os ossos dela tê-lo-iam suportado? Os elefantes atingiam as 7 toneladas de peso, mas alguns dinossauros pesavam 25 toneladas. Carpenter calculou a resistência do osso necessária para aguentar tanta força e concluiu que era demasiada. O sexo, como fazem os elefantes, estava posto de lado. Sem desmoralizar, Carpenter voltou a sua atenção para os crocodilos e jacarés, animais que têm um estilo de acasalar que evita suportar o peso. Eles têm água para os suspender. É quase como estar no espaço. O macho e a fêmea conseguem basicamente rodar juntos. O macho pode enfiar o seu pênis na cloaca da fêmea e injetar esperma. Os dinossauros teriam feito sexo debaixo d'água? Carpenter consultou os mapas. Não havia grandes massas de água, exceto em muito poucos locais, o que significa que os dinossauros teriam de percorrer por vezes milhares de quilómetros para fazer sexo. É demasiado trabalho só por causa de sexo. Outro beco sem saída. A seguir estavam as aves. Elas são descendentes diretas dos dinossauros e põem ovos tal como eles. Poderiam copular da mesma forma? Basicamente, as aves dão uma série de rapidinhas, principalmente porque tentam voar ao mesmo tempo que estão a tentar reproduzir-se. Os machos abanam as asas enquanto tentam colocar-se de encontro à fêmea. A transferência rápida de esperma entre as aves, conhecida como beijo ou cloaca, teria as suas vantagens para animais tão grandes como os dinossauros. Mas, mais uma vez, há problemas. A maior parte dos dinossauros não têm asas. E, igualmente importante, como poderiam fazê-lo com a sua enorme armadura pelo meio? A cauda óssea dos dinossauros é pesada e rígida e não se move facilmente. O procedimento normal de comparação anatómica deixou Carpenter com um rastro de pistas falsas. A dar cabo da cabeça para encontrar uma ideia que pudesse resultar, Carpenter descobriu uma mesmo aos seus pés: o gato doméstico. E apesar dos gatos serem tão parecidos com os dinossauros como os cães são com os lagartos, Carpenter acredita que a forma de acasalar dos gatos resultaria com o T-Rex. Se a fêmea se agachar como uma gata e levantar a zona traseira, a cauda certamente iria para o ar e poderia expor o seu órgão sexual ao macho. O macho subiria, agarrava pelo pescoço e depois podiam fazê-lo. Na posição felina, com a cabeça da fêmea baixa e a cauda levantada, o problema do enorme peso do macho seria retirado das costas da fêmea. Ao mesmo tempo, a posição permitiria um acesso fácil por parte do macho. A teoria de Carpenter é a primeira a oferecer uma resposta possível para o mistério do sexo entre dinossauros.
E a primeira a explicar como é que os dinossauros se conseguiram reproduzir ao longo da história como líderes incontestados da Terra durante 160 milhões de anos. Os dinossauros foram os maiores animais a acasalar em terra. Os insetos fazem parte dos mais pequenos. No seu pequeno mundo, o sexo é uma história de guerra que dura há milhões de anos, com os seus próprios heróis e vilões. Quando se trata de biologia reprodutiva, temos de dizer que as baratas são as superestrelas. Há 65 milhões de anos, um asteroide com 10 km de largura caiu do céu e esmagou-se no Golfo do México. O impacto assinala o fim da era dos dinossauros. A sua extinção conduziu ao desaparecimento de todas as espécies, transformando a Terra num panorama desolador. Mas os insetos perduraram. Como é que os insetos sobreviveram a tantos outros animais é ainda um mistério. Alguns cientistas acreditam que o impacto do asteroide causou uma mudança de temperatura que colocou os insetos em hibernação. Quando acordaram, floresceram, desenvolvendo novas formas de se reproduzirem a uma velocidade espantosa. Mas no mundo dos insetos, o sexo é mais do que apenas reprodução. É uma batalha dos sexos. Uma guerra por causa do esperma. A competição pelo esperma tem sido extremamente importante na evolução e diversificação dos insetos. Os machos competem para se assegurarem que o seu esperma entra no aparelho reprodutor da fêmea. Ao mesmo tempo, as fêmeas conseguem manipular qual o esperma que desejam que fertilize o ovo. A fêmea procura múltiplos parceiros sexuais para dar à sua descendência uma vasta gama genética e uma maior hipótese de sobrevivência. Mas o macho procura ser o pai de todos os descendentes. Quanto mais paternidade, mais hipóteses para os seus genes. O que o macho quer e a fêmea precisa está em conflito e despoltou uma corrida às armas evolucionária, alargando os limites da evolução. Muito longe da simples gavinha do tubarão, os insetos evoluíram a mais vasta gama de formatos de pênis do planeta. Um dos mais chocantes é o pênis da donzelinha macho, que tem cornos afiados na ponta e picos eriçados dos lados. Parece uma escova de esfrega, mas há uma razão para isso. O macho utiliza o seu instrumento para raspar o esperma dos seus rivais antes de depositar o seu. Esta técnica remove mais de 90% do esperma existente, garantindo virtualmente que a descendência será sua. Os machos de outras espécies de insetos passam ainda piores penas para garantirem o retorno do seu depósito. Há uma estratégia excelente que alguns insetos e também alguns mamíferos desenvolveram que se chama tampão copulatório. Depois do macho acasalar com a fêmea, algum do sêmen endurece e transforma-se num tampão, o que evita que outros machos possam acasalar com a fêmea. É uma estratégia muito boa. Mas as abelhas domésticas estão um passo à frente. Não usam apenas um tampão, elas são o tampão. Dezenas de milhares de zangãos competem pela rainha, mas só um consegue acasalar com ela. Acham que ele é o sortudo? Pensem melhor. Quando atinge o clímax, o seu pênis é arrancado do corpo e fica preso dentro da rainha. Ele morre para deixar o seu esperma fechado dentro dela. Mas apesar deste sacrifício máximo, as abelhas fêmeas evoluíram uma contramedida, uma forma de expulsar o tampão, libertando a fêmea para escolher o esperma de outro, talvez um melhor acasalamento. Nas abelhas, pelo menos, as fêmeas estão a vencer a corrida às armas sexual. Mas noutras espécies, os machos tomam a liderança. Nos insetos pernaltas, os machos passaram para além dos tampões removíveis, desenvolvendo cintos de castidade vivos. Eles agarram-se à companheira durante semanas para evitar que qualquer outro macho lhe fertilize os ovos. O lovebug macho dá um passo avante na sua estratégia.
Quando fecha o seu órgão sexual dentro da parceira, deita fora a chave. O compromisso do macho ao ato é total. Uma vez unidos, ele passa o resto da sua vida no ato de cópula. Depois de acabarem de acasalar, o macho morre e é arrastado pela fêmea até ela pôr os ovos, todos eles fecundados por aquele único macho. De espécie para espécie, a corrida às armas sexual vai se desenvolvendo por todo o mundo dos insetos. Mas num grupo familiar, as fêmeas podem ter descoberto uma forma de acabar finalmente com a guerra. O entomólogo Ron Harrison dirige o laboratório de extermínio de baratas no centro de treino Orkin, em Atlanta. Para arranjar maneiras de matar estes derradeiros sobreviventes, Harrison passa os seus dias a estudar as espécies encontradas, normalmente nas casas das pessoas. 95% de todos os problemas com baratas em situações urbanas são devidos às baratas alemãs. São muito rápidas nas suas capacidades reprodutivas. Por consequência, isso ajuda-as a tornarem-se resistentes aos produtos que normalmente utilizamos. A evolução forneceu às baratas uma quantidade de características que torna quase impossível eliminá-las. Podem viver um mês sem comida e aguentam horas sem oxigênio. Mas o fundamental para a sua sobrevivência é a velocidade da reprodução. Uma qualidade que pode indicar que as baratas estão sempre a ter sexo. Só que não estão. Quando a fêmea teve sexo e tem o esperma consigo, tem a capacidade de o guardar e fertilizar os ovos à medida das suas necessidades, em vez de fazer sexo outra vez. Devido a esta adaptação, a fêmea precisa de acasalar uma só vez para permanecer grávida o resto da vida. O seu único ato de sexo pode gerar centenas de milhares de crias, uma taxa notável. Isto beneficia a fêmea de várias maneiras. O acasalamento tem custos. Quanto mais a fêmea acasala, menor a probabilidade de sobrevivência. Talvez porque ocorram danos, estejam em risco de predação e há até alguns fluidos seminais que transportam toxinas e que diminuem a sobrevivência da fêmea. Depois do seu ato único de sexo, a fêmea transporta com ela ovos fertilizados durante toda a sua vida. Portanto, cada fêmea da colónia tem o potencial para se tornar ela própria uma colónia. No controle de pragas, o que nos assusta realmente é se ficamos com uma barata na bainha das calças, ou no bolso, ou numa caixa que vem da mercearia e por acaso é uma fêmea grávida. Só é preciso isso para começar uma população inteira. Esta adaptação deu à espécie uma derradeira vantagem para a sua sobrevivência. Quando olhamos para toda a evolução dos animais, esta começou há 400 milhões de anos e continua a ser bem sucedida. Quando se trata de olhar para a biologia reprodutiva, temos de dizer que a barata é uma superestrela. A batalha dos sexos fez das baratas, juntamente com o resto dos insetos, o grupo de animais mais variado da Terra. O instinto de reprodução molda não só a vida dos insetos, mas também a dos mamíferos, conosco incluídos. Por todo lado, no mundo natural, o sexo faz todos mudarem de atitude. Os animais farão tudo para acasalar. O impulso para transmitir os genes e assegurar a sobrevivência das espécies é tão forte que causa alterações evolucionárias. Este processo é chamado seleção sexual. É um tipo de seleção natural, mas é o tipo de seleção em que as características que evoluem não se destinam a sobreviver mais um dia, mas sim para vencer o jogo do acasalamento. Para sermos bem-sucedidos em termos evolucionários, os nossos genes têm de ser da geração seguinte. Assim que temos reprodução sexual, o que fazemos é ir para o nosso meio ambiente procurar outros indivíduos que estejam bem e tentar conseguir alguns dos seus genes para os nossos descendentes. Precisamos de saber o que toda a gente da nossa população anda a fazer em termos de resultados reprodutivos. O jogo de fazer a corte no reino animal é largamente conhecido. Para a maior parte, os machos exibem-se. E as fêmeas escolhem. Não há um único animal neste planeta, na vida selvagem, que acasale com qualquer um.
Todos têm as suas preferências, demasiado velho, demasiado jovem, demasiado mal arranjado, a agir de uma forma demasiado estúpida e não o fazem. E por uma boa razão, porque o animal apenas tem algumas hipóteses de passar o seu ADN para o futuro. Por isso eles querem fazê-lo com o tipo de indivíduo que realmente lhes permita sobreviver. As fêmeas têm, por vezes, critérios estranhos para a escolha dos machos com quem querem acasalar. A seleção sexual teve enormes consequências. Machos de uma espécie têm de competir entre si para encontrar uma fêmea. Isso conduz a uma série de comportamentos estranhos e aparências nos animais para conseguirem acasalar com uma fêmea. Por exemplo, o alce usa os seus chifres para conseguir a oportunidade de acasalar com determinadas fêmeas. Portanto, há dois tipos de peculiaridades que evoluíram para a seleção sexual. Uma são características para afastar elementos do mesmo género e outros são características para atrair o sexo oposto. As pressões da seleção sexual agiram sobre o stock-eyed para competir pelos olhos mais protuberantes. No tentilhão macho, para cantar e mostrar o vermelho. No escaravelho rinoceronte, para criar enormes chifres para combater. No leão, para crescer a juba. E na girafa macho, para crescer um pescoço enorme e poderoso. Algumas formas de seleção sexual podem conduzir à extinção de espécies, porque os traços que as fêmeas preferem são tão elaborados que atrapalham as vidas do dia-a-dia dos machos. Tomemos como exemplo o caso do alce irlandês, primo afastado do veado europeu. As fêmeas gostavam de chifres grandes. Os machos com grandes chifres eram escolhidos em vez dos que tinham chifres mais pequenos. Depois de progressivas gerações, o tamanho médio dos chifres de uma população foi-se tornando cada vez maior e maior. Os chifres tornaram-se tão grandes que estavam no limite do que o animal conseguia aguentar e, mesmo assim, viver neste meio. Finalmente, o alce irlandês foi extinto. E muita gente pensa que isso aconteceu porque os seus chifres eram demasiado grandes. Mas até depois dos carneiros terem cabeças para amarrar e o acasalamento ter começado em algumas espécies, a fêmea tem mais trabalho para fazer, para ter a certeza de que os bens são entregues. A fêmea e o macho aproximam-se, depois o macho monta a fêmea e após 1 ou 2 segundos a fêmea começa a chamar. A primatologista alemã Dana Pfefferle trabalha com um grupo único de macacos selvagens que vivem no Rochedo de Gibraltar. Ela veio para cá investigar porque é que a fêmea macaco grita tão alto durante o sexo. Ao longo de 2 épocas de acasalamento, ela gravou os macacos, concentrando-se na frequência e intensidade dos gritos das fêmeas. Procurou diferenças entre as fêmeas que faziam barulho e as que não faziam. O que encontrou foi extraordinário. A maior parte das fêmeas barulhentas ficavam grávidas. Quando os gritos das fêmeas se tornam mais altos, mais rápidos e no mais alto pico de frequência, é provável que o macho esteja prestes a ejacular. De facto, os machos tinham 10 vezes mais probabilidades de ejacular com uma fêmea barulhenta do que com uma silenciosa. Pfefferle concluiu que as fêmeas evoluíram os ruídos enquanto faziam sexo, num caso claro de seleção sexual. Os ruídos aumentam as hipóteses de engravidar. Elas berram e gritam por uma razão. Se ele não ejacular, o que acontece é que ela não engravida. Portanto, o que ela tem de fazer é encorajá-lo. Eric Shaw passou anos a observar de perto os macacos de Gibraltar, que são conhecidos por uma única coisa: sexo. Fazem sexo, em média, 1 vez por hora e evoluíram a utilizar isso para fins sociais. Vem cá. Já chega. Temos aqui primatas que sabemos que já cá andam há 300 anos. Eu sei, não entres em pânico. Há uma série de questões a que eles nos podem responder, quer seja como se alimentam ou a questão do sexo. Para estes primatas, o sexo é parte da forma como a comunidade comunica e se une.
Eles usam a sua sexualidade de muitas maneiras, tal como nós. Temos aqui um macho e uma fêmea. Ele está a ameaçá-la. Estás demasiado perto da minha comida. Para acabar com a ameaça, ela apresenta-se. Por outras palavras, toma-me, sou tua. Aí está. Foi uma submissão total e enorme passividade. Ela apresentou-se. Não sou uma ameaça. Ele decidiu ir ter com ela desta vez e aceitar a sua submissão. Agora, há paz no mundo. A comunidade de macacos precisa de ordem para manter intacta a sua elaborada rede social. Há pequenas famílias dentro de famílias. Uma fêmea aqui com 5 filhos, outra ali com 4. Precisam desta proteção, desta coesão. Precisam de se mover como um exército. Com primatas como os macacos, o sexo desloca-se para além da sua função primária e é utilizado de diferentes formas. Os cientistas chamam esses comportamentos moeda sexual. Os primatas transformaram a reprodução numa arte elaborada. Já não é apenas uma união física sem mais consequências para além da reprodução. Agora é o fulcro de muitos aspectos diferentes das sociedades de primatas. Muitos primatas trocam comida por sexo, demonstram poder com a sua sexualidade, expressam amizade com a sua sexualidade. O sexo é um mecanismo de troca muito poderoso. A mistura de sexo para reprodução e fins sexuais, evoluído por primatas tais como os macacos, criou o palco para a sexualidade humana que estaria para aparecer. Os humanos iriam juntar mais uma característica muito invulgar à evolução do sexo. Os seres humanos começaram a distinguir-se dos nossos primos primatas há apenas alguns milhões de anos. Quando os nossos antepassados desceram das árvores e começaram a levantar-se em 2 pernas em vez de 4, também alteraram alguma da sua anatomia sexual. Helen Fisher estuda a evolução do sexo humano. O canal vaginal feminino não está virado para trás, como acontece com os chimpanzés. Evoluiu de forma a deslocar-se para a frente, provavelmente para um acesso mais fácil durante a posição de missionário. À medida que a anatomia feminina foi mudando, o mesmo aconteceu com a masculina. O pênis tinha de chegar mais fundo dentro do corpo da mulher, por isso evoluiu, tornando-se significativamente maior. Atualmente, os humanos têm um pênis maior do que qualquer primata e o cérebro mais desenvolvido. Penso que os seres humanos deram o seu maior salto em termos de sexualidade com a evolução do cérebro. Ao longo do tempo, o cérebro humano foi aumentando tanto que o seu crânio duro se tornou uma ameaça para a reprodução de sucesso. A certa altura, durante a evolução humana, começámos não só a andar com 2 pernas em vez de 4, como o cérebro ficou demasiado grande para passar pelo canal de nascimento. Nessa altura, as mulheres começaram a dar os filhos à luz mais cedo para que eles conseguissem sair pelo canal de nascimento. Ninguém sabe durante quanto tempo as primeiras mães ficavam grávidas. Mas sabemos hoje que seria necessária uma gravidez de 21 meses para um bebê humano nascer tão desenvolvido como um bebê recém-nascido. Com cada humano a nascer essencialmente prematuro, os laços familiares tornaram-se uma necessidade para a sobrevivência das espécies, e essa necessidade, afirma Fisher, explica o mistério do amor. À medida que evoluímos, bebés que teriam uma longa infância e até a adolescência, começámos a precisar de criar e manter uma parceria a longo prazo com alguém, e por isso vemos a evolução desse amor romântico e ligação profunda a um companheiro. Fisher estuda as áreas específicas do cérebro que estão relacionadas com o sexo e o amor. Dentro de um aparelho de ressonância magnética, os indivíduos são levados a pensar no seu amor olhando para a respectiva fotografia. À medida que o fazem, a imagem ilumina-se com regiões de atividade intensa. Um sistema cerebral inteiro dedicado ao amor. Há 2 milhões de anos começámos a construir este grande córtex. Depois, subitamente, o sexo e a mente interligaram-se. Estes sistemas para o desejo sexual e para o amor romântico estavam profundamente enterrados em partes primitivas do cérebro humano.
Os humanos mudaram para sempre o sexo com a evolução do amor. E agora, os humanos vão um passo mais adiante, trazendo a nossa evolução para as suas mãos e separando-a do ato sexual. O sexo tornou-se futurista. Há muitas maneiras de ultrapassar o sexo. Podemos clonar indivíduos em laboratório. Há muitas maneiras de fertilizar indivíduos sem ter relações sexuais. O que acontece atualmente é que a biologia está a começar a manipular esses processos para se alterar e tomar o controlo da sua evolução futura. Está a tornar-se uma coisa muito consciente e daqui a 100 ou 200 anos, à medida que formos avançando, o processo da evolução humana vai ser regido pela escolha humana. Gregory Strock é biofísico e autor de um livro chamado Redesigning Humans. Ele é apoiante da engenharia genética humana. Imagine uma altura em que vai ser considerado desleixo conceber uma criança à moda antiga, onde o esperma e o óvulo se encontram por acaso. Como se pode ser tão descuidado acerca de uma coisa tão importante como uma criança? Stock acredita que o primeiro passo lógico será a escolha genética. Um processo no qual os casais vão ser capazes de juntar em laboratório o óvulo e o esperma para gerarem múltiplos embriões e depois escolherem aquilo que tiver os traços mais desejáveis. Penso que serão os pais a fazer as escolhas acerca dos seus filhos, que serão um pouco diferentes deles, mas com personalidades parecidas. Se os pais são descontraídos, quererão crianças que também o sejam. Se são muito conscientes da sua própria inteligência, irão querer crianças que tenham uma palavra a dizer nesse campo. Se são atléticos, vão querer um atleta. Veja uma enorme diversidade à medida que vamos avançando para o futuro. Estamos a viver na era da engenharia reprodutiva. O primeiro bebê proveta já está na casa dos 30. Animais clonados com sucesso incluem o rato, a ovelha, a vaca, o gato, o cavalo e o chimpanzé. Teoricamente, a tecnologia para clonar humanos existe, mas ainda não foi usada. Para Stock, o futuro da humanidade programada será apenas uma nova fase na evolução, tendo conscientemente evoluído a um ponto em que poderá traçar o seu futuro. Podemos começar a ter escolhas que fazem sentido, coisas que podem ser feitas e que as pessoas consideram ser valiosas. Por exemplo, a escolha genética, para que possamos ter a certeza absoluta de que os nossos filhos vão ser muito saudáveis. Depois, penso que vamos usar essas tecnologias de uma forma muito ampla. A seleção natural fez algumas más escolhas no passado. Imensas pessoas têm más costas, maus ombros. Temos problemas em muitas partes do corpo porque ainda não está perfeitamente evoluído. Se conseguirmos fazer algumas alterações na seleção para nos livrarmos das doenças genéticas, será uma grande melhoria. Enquanto os humanos avançam para tomar as rédeas da sua própria reprodução evolutiva, um debate vital já começou. A engenharia genética nos humanos é uma atividade muito arriscada. O problema é que ao introduzirmos variações, podemos não saber quais as consequências que elas trarão. Podemos inserir um gene que pensamos que irá provocar um determinado efeito, mas que de facto poderá causar outros efeitos e danificar o normal funcionamento dos nossos cromossomas. Claro que vai haver problemas. Há sempre problemas quando usamos a tecnologia, especialmente a tecnologia potente. Mas isso não significa que não o devemos fazer. Vai ser um processo muito complicado, caótico e imprevisível. Mas para mim é o próximo nível da evolução. Levado ao seu extremo lógico, no futuro, o ato sexual pode deixar de ter lugar na vida humana. Mas para a maior parte dos cientistas, o pensamento de que o animal humano poderá abandonar um comportamento que é produto de milhões de anos de evolução é altamente remoto. A engenharia genética está longe do fim da reprodução sexual. Estamos longe de evoluir para além do sexo. Acho que isso nunca irá acontecer. Enquanto houver vida,
parece que vai haver sexo. Há 500 mil milhões de anos, os tubarões inventaram aquilo a que as pessoas chamam sexo. Sam Gruber estuda tubarões há 45 anos. Basicamente, as pessoas não sabem muito acerca de tubarões e pensam neles como os peixes mortíferos vindos do inferno, mas na realidade eles são uns animais tremendos, altamente sofisticados. Para além de complexos sistemas de navegação e comunicação, os tubarões foram os primeiros a desenvolver uma maneira totalmente nova de fazer sexo. Pode não parecer muito, mas representa um enorme salto revolucionário no comportamento reprodutivo. Se olharmos bem, vemos estas duas extensões do tipo de dedos que se chamam gavinhas, que são o pênis do tubarão macho. Há 400 milhões de anos, os tubarões tornaram-se num dos primeiros vertebrados a desenvolver um pênis. Mas não foram os últimos. Ao longo de milhões de anos, o pênis provou ser tão valioso que evoluiu independentemente em animais tão diferentes como os insetos, as aves e os répteis. O pênis é um bom exemplo da evolução convergente porque serve o mesmo objetivo, mas aparece sob muitas formas diferentes numa grande variedade de organismos. Mas como é que o pênis se tornou tão vital? Há 700 milhões de anos, os tubarões, os peixes e outros vertebrados ainda tinham de evoluir. A vida marinha ainda era composta de criaturas unicelulares. Para transmitirem os seus genes, não tinham de acasalar. Reproduziam-se por si próprias. A reprodução, antes do sexo, era totalmente assexuada. A reprodução assexuada significa que apenas fazemos cópias de nós próprios e enviamo-las para o meio ambiente. Elas têm todos os nossos genes e de mais ninguém. A reprodução assexuada garante que 100% dos genes de um organismo são transmitidos. Mas no campo de batalha evolucionário, esta estratégia tem uma falha grave. Quando todas as criaturas partilham genes exatamente iguais, também partilham os mesmos pontos fracos genéticos. Imaginemos que um vírus aparece em cena e que esse vírus nos ataca se tivermos uma sequência específica de genes no nosso ADN. Se toda a gente na nossa população tiver o mesmo ADN, isso significa que esse vírus vai destruir toda a gente. Mas com a reprodução sexuada, as misturas e combinações de genes aumentam as probabilidades de pelo menos alguns indivíduos sobreviverem. O segredo da sobrevivência é o sexo. Fêmeas se tornam mais altos, mais rápidos e no mais alto pico de frequência, é provável que o macho esteja prestes a ejacular. De facto, os machos tinham 10 vezes mais probabilidades de ejacular com uma fêmea barulhenta do que com uma silenciosa. Pfefferle concluiu que as fêmeas evoluíram os ruídos enquanto faziam sexo, num caso claro de seleção sexual. Os ruídos aumentam as hipóteses de engravidar. Elas berram e gritam por uma razão. Se ele não ejacular, o que acontece é que ela não engravida. Portanto, o que ela tem de fazer é encorajá-lo. Henrik Shaw passou anos a observar de perto os macacos de Gibraltar, que são conhecidos por uma única coisa: sexo. Fazem sexo, em média, uma vez por hora e evoluíram a utilizar isso para fins sociais. Vem cá. Já chega. Temos aqui primatas que sabemos que já cá andam há 300 anos. Eu sei, não entres em pânico. Há uma série de questões a que eles nos podem responder, quer seja como se alimentam ou a questão do sexo. Para estes primatas, o sexo é parte da forma como a comunidade comunica e se une. Eles usam a sua sexualidade de muitas maneiras, tal como nós. Temos aqui um macho e uma fêmea. Ele está a ameaçá-la. Estás demasiado perto da minha comida. Para acabar com a ameaça, ela apresenta-se. Por outras palavras, toma-me, sou tua. Aí está.
foi uma submissão total e enorme passividade. Ela apresentou-se. Não sou uma ameaça. Ele decidiu ir ter com ela desta vez e aceitar a sua submissão. Agora, há paz no mundo. A comunidade de macacos precisa de ordem para manter intacta a sua elaborada rede social. Há pequenas famílias dentro de famílias. Uma fêmea aqui com 5 filhos, outra ali com 4. Precisam desta proteção, desta coesão. Precisam de se mover como um exército. Com primatas como os macacos, o sexo desloca-se para além da sua função primária e é utilizado de diferentes formas. Os cientistas chamam esses comportamentos moeda sexual. Os primatas transformaram a reprodução numa arte elaborada. Já não é apenas uma união física sem mais consequências para além da reprodução. Agora é o fulcro de muitos aspectos diferentes das sociedades de primatas. Muitos primatas trocam comida por sexo. Nem como os pênis que nós humanos conhecemos. Ao contrário dos humanos, cães e gatos, eles não têm um órgão longo que está sempre saliente. Na verdade, é um órgão muito mais pequeno que é mantido dentro do corpo. A maior parte do tempo, o órgão genital do macho está guardado dentro de uma ranhura na sua barriga, chamada cloaca. No entanto, durante o sexo, os músculos, dentro da cloaca, contraem-se, expondo o pênis do animal. Com apenas 7,5 cm, num crocodilo de 4 metros, o macho tem de introduzir esta ferramenta na cloaca da fêmea para depositar o seu esperma. Para animais do tamanho dos dinossauros, seria como tentar enfiar uma chave numa fechadura, movendo todo o edifício. Era possível? Para encontrar a resposta a essa pergunta, Carpenter voltou-se para outro animal atual. Um que partilha o problema dos dinossauros de como fertilizar um ovo interno, apesar do seu enorme tamanho. O elefante. Para se reproduzir, o elefante macho levanta-se e inclina-se sobre a fêmea. Ao fazê-lo, coloca um peso enorme nas costas dela. Ao longo do tempo, esta pressão causa danos permanentes, criando pequenas fraturas nos ossos da coluna da fêmea. Se o sexo do dinossauro fosse efetuado da mesma forma, Carpenter iria encontrar fraturas similares nos fósseis deles. Esta vértebra é proveniente de um dinossauro bico de pato. Possivelmente esta curvatura resultou do facto do macho se colocar sobre a fêmea durante o sexo. Talvez, mas precisávamos de saber de que género é esta vértebra. Se é de um macho, significa que um macho tentou acasalar com outro macho. Talvez seja por isso que os dinossauros se extinguiram, não sei. Mas a posição por trás, como a dos elefantes, colocou um problema mais fundamental. Se o macho subisse para as costas da fêmea e lhe colocasse todo o seu peso em cima, os ossos dela tê-lo-iam suportado? Os elefantes atingem as 7 toneladas de peso, mas alguns dinossauros pesavam 25 toneladas. Carpenter calculou a resistência do osso necessária para aguentar tanta força e concluiu que era demasiada. O sexo, como fazem os elefantes, estava posto de lado. Sem desmoralizar, Carpenter voltou a sua atenção para os crocodilos e jacarés, animais que têm um estilo de acasalar que evita suportar o peso. Eles têm água para os suspender. É quase como estar no espaço. O macho e a fêmea conseguem basicamente rodar juntos. O macho pode enfiar o seu pênis na cloaca da fêmea e injetar esperma. Nas abelhas, pelo menos, as fêmeas estão a vencer a corrida às armas sexual. Mas noutras espécies, os machos tomam a liderança. Nos insetos pernaltas, os machos passaram para além dos tampões removíveis, desenvolvendo cintos de castidade vivos. Eles agarram-se à companheira durante semanas para evitar que qualquer outro macho lhe fertilize os ovos. O lovebug macho dá um passo avante na sua estratégia. Quando fecha o seu órgão sexual dentro da parceira, deita fora a chave. O compromisso do macho ao ato é total. Uma vez unidos, ele passa o resto da sua vida no ato de cópula. Depois de acabarem de acasalar, o macho morre e é arrastado pela fêmea até ela pôr os ovos, todos eles fecundados por aquele único macho.
De espécie para espécie, a corrida às armas sexual vai se desenvolvendo por todo o mundo dos insetos. Mas num grupo familiar, as fêmeas podem ter descoberto uma forma de acabar finalmente com a guerra. O entomólogo Ron Harrison dirige o laboratório de extermínio de baratas no centro de treino Orkin, em Atlanta. Para arranjar maneiras de matar estes derradeiros sobreviventes, Harrison passa os seus dias a estudar as espécies encontradas, normalmente nas casas das pessoas. 95% de todos os problemas com baratas em situações urbanas são devidos às baratas alemãs. São muito rápidas nas suas capacidades reprodutivas. Por consequência, isso ajuda-as a tornarem-se resistentes aos produtos que normalmente utilizamos. A evolução forneceu às baratas uma quantidade de características que torna quase impossível eliminá-las. Podem viver um mês sem comida e aguentam horas sem oxigênio. Mas o fundamental para a sua sobrevivência é a velocidade da reprodução. Uma qualidade que pode indicar que as baratas estão sempre a ter sexo. Só que não estão. Quando a fêmea teve sexo e tem o esperma consigo, tem a capacidade de o guardar e fertilizar os ovos à medida das suas necessidades, em vez de fazer sexo outra vez. Devido a esta adaptação, a fêmea precisa de acasalar uma só vez para permanecer grávida o resto da vida. O seu único ato de sexo pode gerar centenas de milhares de crias, uma taxa notável. Isto beneficia a fêmea de várias maneiras. O acasalamento tem custos. Quanto mais a fêmea acasala, menor a probabilidade de sobrevivência. Talvez porque ocorram danos, estejam em risco de predação e há até alguns fluidos seminais que transportam toxinas e que diminuem a sobrevivência da fêmea. Depois, Poucos locais, o que significa que os dinossauros teriam de percorrer por vezes milhares de quilómetros para fazer sexo. É demasiado trabalho só por causa de sexo. outro beco sem saída. A seguir estavam as aves. Elas são descendentes diretas dos dinossauros e põem ovos tal como eles. Poderiam copular da mesma forma? Basicamente, as aves dão uma série de rapidinhas, principalmente porque tentam voar ao mesmo tempo que estão a tentar reproduzir-se. Os machos abanam as asas enquanto tentam colocar-se de encontro à fêmea. A transferência rápida de esperma entre as aves, conhecida como beijo ou cloaca, teria as suas vantagens para animais tão grandes como os dinossauros. Mas, mais uma vez, há problemas. A maior parte dos dinossauros não têm asas. E, igualmente importante, como poderiam fazê-lo com a sua enorme armadura pelo meio? A cauda óssea dos dinossauros é pesada e rígida e não se move facilmente. O procedimento normal de comparação anatómica deixou Carpenter com um rastro de pistas falsas. A dar cabo da cabeça para encontrar uma ideia que pudesse resultar, Carpenter descobriu uma mesmo aos seus pés: o gato doméstico. E apesar dos gatos serem tão parecidos com os dinossauros como os cães são com os lagartos, Carpenter acredita que a forma de acasalar dos gatos resultaria com o T-Rex. Se a fêmea se agachar como uma gata e levantar a zona traseira, a cauda certamente iria para o ar e poderia expor o seu órgão sexual ao macho. O macho subiria, agarrava pelo pescoço e depois podiam fazê-lo. Na posição felina, com a cabeça da fêmea baixa e a cauda levantada, o problema do enorme peso do macho seria retirado das costas da fêmea. Ao mesmo tempo, a posição permitiria um acesso fácil por parte do macho. A teoria de Carpenter é a primeira a oferecer uma resposta possível para o mistério do sexo entre dinossauros. E a primeira a explicar como é que os dinossauros se conseguiram reproduzir ao longo da história como líderes incontestados da Terra durante 160 milhões de anos. Os dinossauros foram os maiores animais a acasalar em terra. Os insetos fazem parte dos mais pequenos. No seu pequeno mundo, o sexo é uma história de guerra que dura há milhões de anos, com os seus próprios heróis e vilões. Quando se trata de biologia reprodutiva, temos de dizer que as baratas são as superestrelas.
Há 65 milhões de anos, um asteroide com 10... Na natureza, o principal é o sexo. Evolução, o sexo. Ao largo da ilha Bimini, nas Bahamas, os cientistas estão a estudar a maravilha da evolução. Ao longo de milhões de anos, a evolução criou o maxilar protuberante e os dentes afiados como lâminas do maior predador dos oceanos. Mas os tubarões são mais do que apenas máquinas de matar. São os pioneiros do sexo. Há 500 mil milhões de anos, os tubarões inventaram aquilo a que as pessoas chamam sexo. Sam Gruber estuda tubarões há 45 anos. Basicamente, as pessoas não sabem muito acerca de tubarões e pensam neles como os peixes mortíferos vindos do inferno, mas na realidade eles são uns animais tremendos, altamente sofisticados. Para além de complexos sistemas de navegação e comunicação, os tubarões foram os primeiros a desenvolver uma maneira totalmente nova de fazer sexo. Pode não parecer muito, mas representa um enorme salto revolucionário no comportamento reprodutivo. Se olharmos bem, vemos estas duas extensões do tipo de dedos que se chamam gavinhas, que são o pênis do tubarão macho. Há 400 milhões de anos, os tubarões tornaram-se num dos primeiros vertebrados a desenvolver um pênis. Mas não foram os últimos. Ao longo de milhões de anos, o pênis provou ser tão valioso que evoluiu independentemente em animais tão diferentes como os insetos, as aves e os répteis. O pênis é um bom exemplo da evolução convergente porque serve o mesmo objetivo, mas aparece sob muitas formas diferentes numa grande variedade de organismos. Mas como é que o pênis se tornou tão vital? Há 700 milhões de anos, os tubarões, os peixes e outros vertebrados ainda tinham de evoluir. A vida marinha ainda era composta de criaturas unicelulares. Para transmitirem os seus genes, não tinham de acasalar. Reproduziam-se por si próprias. A reprodução, antes do sexo, era totalmente assexuada. A reprodução assexuada significa que apenas fazemos cópias de nós próprios e enviamo-las para o meio ambiente. Elas têm todos os nossos genes e demais... Até depois dos carneiros terem cabeças para amarrar e o acasalamento ter começado em algumas espécies, a fêmea tem mais trabalho para fazer, para ter a certeza de que os bens são entregues. A fêmea e o macho aproximam-se, depois o macho monta a fêmea e após 1 ou 2 segundos a fêmea começa a chamar. A primatologista alemã Dana Pfefferle trabalha com um grupo único de macacos selvagens que vivem no Rochedo de Gibraltar. Ela veio para cá investigar porque é que a fêmea macaco grita tão alto durante o sexo. Ao longo de 2 épocas de acasalamento, ela gravou os macacos, concentrando-se na frequência e intensidade dos gritos das fêmeas. Procurou diferenças entre as fêmeas que faziam barulho e as que não faziam. O que encontrou foi extraordinário. A maior parte das fêmeas barulhentas ficavam grávidas. Quando os gritos das fêmeas se tornam mais altos, mais rápidos e no mais alto pico de frequência, é provável que o macho esteja prestes a ejacular. De facto, os machos tinham 10 vezes mais probabilidades de ejacular com uma fêmea barulhenta do que com uma silenciosa. Pfefferle concluiu que as fêmeas evoluíram os ruídos enquanto faziam sexo, num caso claro de seleção sexual. Os ruídos aumentam as hipóteses de engravidar. Elas berram e gritam por uma razão. Se ele não ejacular, o que acontece é que ela não engravida. Portanto, o que ela tem de fazer é encorajá-lo.
Eric Shaw passou anos a observar de perto os macacos de Gibraltar, que são conhecidos por uma única coisa: sexo. Fazem sexo, em média, uma vez por hora e evoluíram a utilizar isso para fins sociais. Vem cá. Já chega. Temos aqui primatas que sabemos que já cá andam há 300 anos. Eu sei, não entres em pânico. Há uma série de questões a que eles nos podem responder, quer seja como se alimentam ou a questão do sexo. Para estes primatas, o sexo é parte da forma como a comunidade comunica e se une. Eles usam a sua sexualidade de muitas maneiras, tal como nós. Temos aqui um macho e uma fêmea. Ele está a ameaçá-la. Estás demasiado perto da minha comida. Para acabar com a ameaça, ela apresenta-se. Por outras palavras, toma-me, sou tua. Não só protege os seus ovos em desenvolvimento dos inimigos, como conduz ao nascimento de grandes crias totalmente formadas, que literalmente nascem para matar. Durante centenas de milhões de anos, os animais continuariam confinados aos oceanos da Terra. Há 370 milhões de anos, uma estirpe única de peixes começou a dirigir-se em direção à Terra. Chamavam-se tetrápodes e desenvolveram pernas a partir das barbatanas. Com o tempo, essas pernas tornaram-se suficientemente robustas para lhes permitirem sair da água. Mas esse novo mundo apresentava novos problemas. Se olharmos em volta atualmente, há animais que passam todo o seu tempo em terra, mas para o fazerem têm de usar uma série de artimanhas. Têm de ser capazes de pôr ovos ou darem à luz os seus filhos. Se estiverem a pôr ovos, estes têm de ser à prova de água. Os peixes antepassados dos tetrápodes lançavam simplesmente o esperma na corrente para fertilizar os ovos. Mas isso não iria resultar em terra. Portanto, um grupo de tetrápodes, os antepassados dos répteis e dos mamíferos, modificaram com sucesso o seu método reprodutivo. Tal como os tubarões tinham feito antes deles, os répteis desenvolveram a fertilização interna. E foram, para além disso, evoluindo uma adaptação extraordinária para protegerem as suas crias: o ovo amniótico. Esta maravilha da engenharia evolucionária não só nutria os jovens em desenvolvimento lá dentro, como a sua dura casca impedia o ovo de secar. O ovo amniótico deu aos répteis a capacidade de conquistar a Terra, reproduzindo-se, espalhando-se e desenvolvendo-se a uma escala totalmente diferente. E para os dinossauros, essa escala tornar-se-ia um grande problema. Quando se tem 12 metros de comprimento e se pesa 6 toneladas, como é que se faz? Se não conseguir acasalar e transmitir os seus genes, passará à história evolucionária. Mas o que acontece se o seu tamanho interferir com o acasalamento? Alguns dinossauros evoluíram para se tornarem os maiores animais que alguma vez viveram em terra. Com dinossauros tal como o T-Rex a atingirem alturas superiores a 4,5 metros, o sexo torna-se complicado. Apesar de tudo o que sabemos dos dinossauros, os detalhes da sua vida sexual permanecem um mistério. Imaginem um dinossauro de 40 toneladas a tentar reproduzir-se. Obviamente que 2 desses gigantes tiveram de se unir. Mas como é que o fizeram? Ainda uma outra criatura o tinha feito antes. Em vez de confiarem nas correntes oceânicas para transportar o seu destino, os machos alvejavam os óvulos das fêmeas diretamente com o seu esperma. Mas até este método de acasalar tinha os seus contras. Os óvulos, uma vez fertilizados, não eram apenas pequenos e frágeis, estavam expostos. Isso forçava os progenitores a vigiá-los, ou então abandonavam-nos à sua sorte. Seriam necessários mais 200 milhões de anos de evolução para aparecer um plano melhor, e é aí que surgem os tubarões. Nos tubarões, a evolução criou uma inovação que permitiu aos machos lançar o esperma diretamente para dentro das fêmeas. Os tubarões inventaram o sexo, podemos dizê-lo.
É uma enorme diferença daquilo que vemos nos animais que viveram há 500 mil milhões de anos. Em vez de 2 peixes que lançavam os seus óvulos e esperma ao acaso para a água, estes animais entravam mesmo em contacto. Os tubarões são dos primeiros vertebrados a contactar fisicamente durante o sexo. Pode parecer uma coisa amigável, mas no caso dos tubarões, é tudo menos isso. São giros, não são? O macho morde a barbatana peitoral da fêmea e fala voltar-se ao contrário. Depois, o macho, com as suas 2 gavinhas, roda uma enquanto a outra fica para trás. Essa é inserida na cloaca da fêmea, que é o canal comum. Esta prisão vertical pode parecer brutal, mas biologicamente falando, é uma coisa muito bela. Parece um bailado, porque eles têm tarefas muito difíceis até se conseguirem unir. Cada ato aparentemente violento tem uma função sexual necessária. O macho coloca a fêmea de costas para a relaxar com vista à introdução do pênis. Ele enterra-lhe os dentes na pele para despoltar a ovulação dela. Ela até está protegida dos rasgões que ele provoca. Os tubarões fêmea têm a pele 2 vezes mais grossa do que a dos machos. Têm propriedades de cura espantosas. Podem sofrer enormes lacerações que matariam um humano e ficam perfeitamente bem com elas. Mas a inovação crucial do sexo do tubarão é o pênis. Quando o macho está firmemente agarrado, um esporão na ponta da gavinha evita que ele se separe. Uma por permitirem sair da água. Mas esse novo mundo apresentava novos problemas. Se olharmos em volta atualmente, há animais que passam todo o seu tempo em terra, mas para o fazerem têm de usar uma série de artimanhas. Têm de ser capazes de pôr ovos ou darem à luz os seus filhos. Se estiverem a pôr ovos, estes têm de ser à prova de água. Os peixes antepassados dos tetrápodes lançavam simplesmente o esperma na corrente para fertilizar os ovos. Mas isso não iria resultar em terra. Portanto, um grupo de tetrápodes, os antepassados dos répteis e dos mamíferos, modificaram com sucesso o seu método reprodutivo. Tal como os tubarões tinham feito antes deles, os répteis desenvolveram a fertilização interna. E foram, para além disso, evoluindo uma adaptação extraordinária para protegerem as suas crias, o ovo amniótico. Esta maravilha da engenharia evolucionária não só nutria os jovens em desenvolvimento lá dentro, como a sua dura casca impedia o ovo de secar. O ovo amniótico deu aos répteis a capacidade de conquistar a terra, reproduzindo-se, espalhando-se e desenvolvendo-se a uma escala totalmente diferente. E para os dinossauros, essa escala tornar-se-ia um grande problema. Quando se tem 12 metros de comprimento e se pesa 6 toneladas, como é que se faz? Se não conseguir acasalar e transmitir os seus genes, passará à história evolucionária. Mas o que acontece se o seu tamanho interferir com o acasalamento? Alguns dinossauros evoluíram para se tornarem os maiores animais que alguma vez viveram em terra. Com dinossauros tal como o T-Rex a atingirem alturas superiores a 4,5 metros, o sexo torna-se complicado. Apesar de tudo o que sabemos dos dinossauros, os detalhes da sua vida sexual permanecem um mistério. Imaginem um dinossauro de 40 toneladas a tentar reproduzir-se. Obviamente que 2 desses gigantes tiveram de se unir. Mas como é que o fizeram? Ainda é uma grande questão para os paleontólogos. Ovos fossilizados são uma prova evidente de que os dinossauros tinham relações sexuais e se reproduziam através da fertilização interna, tal como os pássaros atualmente. E os ossos de dinossauros são espalhados pelos 7 continentes como testamento das criaturas que dominaram a Terra durante 160 milhões de anos.
Claramente, estes animais devem ter evoluído um método de acasalar extremamente bem sucedido.